Olá, tudo bem? Sou o professor Celso e a gente vai falar aqui hoje sobre o pré-modernismo, mas não do pré-modernismo ao todo, basicamente sobre dois autores do pré-modernismo, o Monteiro Lobato e o Augusto dos Anjos. De qualquer forma, vamos fazer uma introdução a esse período. Vamos ver. Então, o termo pré-modernismo foi proposto pelo Tristão de Ataíde. Tristão de Ataíde era um crítico literário, historiador e tudo mais. E ele publicou em 1939 um livro chamado Contribuição à História do Modernismo. Então, ali nesse livro, ele percebeu que nas duas primeiras décadas do século XX, alguns escritores publicaram textos que fugiam ao padrão, né, daquele momento, que era a escola parnasiana, que era a escola realista, mas ainda não era o modernismo propriamente dito. Então, por isso o termo que ele criou, pré-modernismo, ou seja, não é uma escola literária. O Monteiro Lobato não se dizia pré-moderno, evidente. Então, não se constitui propriamente numa escola literária no sentido específico do termo literal. É antes um período compreendido entre 1902 e 1922, já que 22 marca o início do modernismo com a Semana de Arte Moderna. As obras publicadas durante tal período refletem o Brasil marginalizado, esquecido, esse que é o ponto. Por exemplo, Euclides da Cunha, nos Sertões, vai falar do sertanejo. O Graça Aranha, no Canaã, vai falar do imigrante. O Lima Barreto vai falar do morador de subúrbio, da pessoa pobre. Mas, como eu disse, a aula de hoje será sobre Monteiro Lobato e Augusto dos Anjos. Igualmente, né, o pré-modernismo igualmente pressupõe uma antecipação do que viria a ser comum na literatura modernista, isto é, a tematização da cultura brasileira, a valorização de um Brasil desconhecido, no caso os marginalizados, a incorporação, por exemplo, de elementos folclóricos e também de uma língua mais comum, uma língua mais popular, não tanto parnasiana. Porém, ainda não é o modernismo, pois as características das escolas anteriores são bastante presentes. O que significa isso? Significa que a gente encontra elementos do realismo, do naturalismo, elementos também do parnasianismo e do simbolismo nessa literatura pré-moderna. Então, continuando aqui, em outros termos, o esteticismo parnasiano, os conceitos cientificistas do realismo naturalismo, bem como a linguagem metafórica do simbolismo se fazem presentes. O ano de 1902 foi escolhido pelo Ataíde, o Tristão de Ataíde, para determinar o início do período e se deve à publicação do livro Os Sertões, do Euclides da Cunha, que vai falar da Guerra de Canudos, e Canaã, de Graça Aranha, que fala sobre a imigração alemã no Espírito Santo. Quer dizer, não fala só sobre isso, mas esse é um dos pontos. Aqui nós temos uma foto do Monteiro Lobato ainda jovem, então ele é uma figura um pouco contraditória. Até hoje, né, quer dizer, modernamente, se discute a questão do racismo presente na literatura do Monteiro Lobato. Claro, é uma discussão válida, mas também é importante conhecer o escritor, conhecer a sua produção literária. Do ponto de vista também da questão das escolas literárias, do modernismo, ele se colocou numa posição ambígua, já que ele atacou a pintura, não é, da Tarsila do Amaral no famoso artigo Paranoia ou Mistificação. Mas enfim, então Monteiro Lobato pode ser considerado um moderno antimoderno por sua atuação ambígua, ao menos aos olhos de hoje, né? Também naquela época, não deixa de ser, no processo que culminou na Semana de Arte Moderna. Agora, o importante é dizer o seguinte, que a sua obra, que vai se voltar para a região ali do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, entre São Paulo e Rio de Janeiro, onde hoje fica Taubaté, por exemplo, Aparecida, Lorena, aquela região.
A sua obra, então, reflete um desejo de modernização no campo, de modernização nas relações socioeconômicas. No entanto, formado no cânone da arte realista, não conseguiu se desvencilhar totalmente dessa estética, embora no plano do conteúdo, por falar do caipira, do homem do campo, revela uma perspectiva próxima da de Euclides da Cunha, por essa ambiguidade na obra dele, ao voltar seu olhar, para o homem do campo esquecido à própria sorte. Então é o caipira sem acesso à educação, sem acesso à saúde, nada que lhe garantia uma dignidade, uma civilidade. Então, até o termo caipira passou a designar, né, passou a ter um caráter pejorativo, né? Fala, você é caipira, não é? Então, o que o Monteiro Lobato está tentando fazer aí é desmistificar essa concepção sobre o homem caipira que ele próprio teve, inclusive. Monteiro Lobato nasceu numa fazenda na região de Taubaté e o local onde ele nasceu, aquela região, era um distrito depois e hoje é uma cidade que leva o nome dele, né? Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, a gente sabe, ele é muito mais conhecido pela produção da literatura infanto-juvenil, quer dizer, a série Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas escreveu 3 livros em que a gente encontra contos, crônicas, até mesmo ensaios, né, como Urupês, Cidades Mortas e Negrinha. É em Urupês que aparece ali o famoso caipira que ele criou, o Jeca Tatu, mas também vai aparecer num livro específico, Ideias de Jeca Tatu, aí é um ensaio. Esses contos revelam exatamente como o segundo livro indica, cidades mortas, quer dizer, cidades que apareciam e desapareciam de acordo com a safra do café, de acordo com o movimento ali agrícola. Se a agricultura naquele momento era bom, as cidades até cresciam, porque vinham pessoas trabalhar ali. Se diminuía a produção agrícola, também diminuía a população da cidade. Então é sobre isso que o Monteiro Lobato vai falar em seus livros. Os textos retratam, então, um Brasil atrasado, um Brasil do passado, tendo como símbolo exatamente o caipira. Por isso que eu digo que ele, ao mesmo tempo que procura desmistificar o caipira, ele próprio contribuiu um pouco com isso num primeiro momento. O primeiro artigo que ele escreveu, foi publicado no jornal, era sobre as queimadas, né? Que ele dizia que o caipira era um preguiçoso porque ao invés de carpir a roça, de preparar a terra, ele simplesmente ia lá e queimava e plantava de novo. Com isso, é claro, havia um desgaste do solo. Ele não estava errado exatamente, porque a gente sabe que a queimada destrói o solo. Mas depois ele percebeu que o caipira fazia isso porque ele não conhecia outro sistema. Então faltava o quê? Educação. Faltava o governo da época levar a educação ao homem do campo. A frase que resume bem a posição do Lobato é exatamente a seguinte: Jeca Tatu não é assim, quer dizer, ele não nasceu assim, ele não é assim, ele não é preguiçoso porque ele é preguiçoso. Ele está assim, quer dizer, ele está porque as condições de vida o levaram a agir dessa maneira. Então ele não põe fogo no mato para plantar porque ele é preguiçoso, mas porque ele não conhece outra técnica. Claro que hoje em dia a gente sabe, né, que incêndios aí acontecem aos mil, né, mas né, aí é uma outra discussão. Ou seja, a imagem de indolência e preguiça criada pelo próprio autor, como eu falei, para caracterizar o homem do campo, deveria ser um alerta à elite da época e ao governo, aos governantes, para que o caipira tivesse acesso às condições mínimas de sobrevivência, acesso à saúde, à educação. Não por acaso o Jeca Tatu acabou virando um símbolo do homem do campo, virou até garoto propaganda para combater doenças que são típicas de regiões sujas, não é? E também a fome, quer dizer, tomar lá um remédio para fortalecer e tudo mais. Então, o Jeca Tatu virou esse símbolo do homem do campo. Já o Augusto dos Anjos é um poeta e ele, né, morreu jovem e tal, e ele publicou apenas um livro chamado Eu, que depois
a esse livro foram acrescentados novos poemas, e aí ficou Eu e Outras Poesias. Então, embora Augusto dos Anjos, né, que é o segundo poeta, o segundo escritor pré-moderno sobre o qual eu quero falar nessa videoaula, tenha publicado sua única obra de poesia, em 1912, durante o período compreendido como pré-modernismo. Não é possível, apesar disso, né, não é possível classificá-lo dentro do espírito em que estamos analisando a obra de outros autores, como, por exemplo, o próprio Monteiro Lobato, Euclides da Cunha, Graça Aranha. O Augusto dos Anjos, ele não chega a abordar a questão do marginalizado, né? O indivíduo, o caipira, o sertanejo, o suburbano, o negro, o imigrante, mas ele aborda a própria condição humana. Então, as questões humanas. É interessante que o Augusto dos Anjos, depois, como ele morreu jovem, ele publicou a obra e logo em seguida morreu. Então, ele não viu o sucesso que iria fazer, mas ele teve muito sucesso entre o público adolescente. Algumas explicações, né? Claro, né? Sem entrar aqui em fazer psicologia barata nem nada, mas quando a gente é adolescente, às vezes a gente tem ideias bastante divergentes. Um dia a gente está super bem, no outro dia está mal, e assim por diante. Claro, não precisa ser só adolescente para acontecer isso, mas é que na adolescência os hormônios, né, acabam contribuindo para esse estado de espírito, às vezes contraditório. E o Augusto dos Anjos vai ao encontro disso. Quer dizer, ele procura retratar as ilusões e desilusões da vida, não é? Ele enfim, nasceu num engenho, a família dele era rica, depois empobreceu, quer dizer, quando ele nasceu a coisa já estava ruim, né? Então ele passou a fase ruim da família, era da Paraíba, veio morar no Rio de Janeiro, depois se muda para o interior, enfim, então ele teve uma vida bastante complicada e de uma maneira ou de outra isso reflete na sua obra, que acaba ilustrando exatamente o que? Essa desilusão da vida. Não há nele um nacionalismo crítico, característico da época. No entanto, há uma mistura de estilos que o faz retomar a linha naturalista parnasiana, naturalista porque ele incorpora termos científicos à sua poesia, e parnasiana porque ele escreve sonetos, e também simbolista porque ele procura fazer uma análise simbólica da vida, bem como antecipar traços modernistas, como a utilização de termos não poéticos, como moléculas, cigarro, diatomáceas, quer dizer, termos científicos incorporados à poesia. Em quase 150 poemas, abordou os mais variados temas, sempre com ênfase no pessimismo. Vamos ler aqui então os 3 poemas para poder entender. Ó, sofro aceleradíssimo, palavra ruim de falar, né? Pancadas no coração. Ataca-me a existência mortificadora coalescência, ó, o termo, das desgraças humanas congregadas. Tudo que é a desgraça me atacou. Em alucinatórias cavalgadas, eu sinto então, sondando minha consciência, a ultra-inquisitorial clarividência de todas as neuronas acordadas. Então, olha só o vocabulário que ele utiliza. Quanto me dói no cérebro essa sonda. Certamente eu sou a mais hedionda generalização do desconforto. Eu sou aquele que ficou sozinho, cantando sobre os ossos do caminho a poesia de tudo quanto é morto. Então, veja, não é uma poesia para elevar a alma, né? Para elevar assim, nossa, hoje acordei bem, vou ler Augusto dos Anjos. É exatamente o contrário. Então, o título é O Poeta do Hediondo, daquilo que é ruim. Veja esse outro, Deus Verme. Fator universal do transformismo, filho da teleológica matéria, quer dizer, a matéria que chega ao fim. Na superabundância ou na miséria, verme é o seu nome obscuro de batismo. Então, o Deus verme é aquele que vai ser o fim da matéria, do corpo. Jamais emprega o acérrimo exorcismo em sua diária ocupação funérea, e vive em contubérnio com a bactéria, livre das roupas do antropomorfismo.
almoça a podridão das drupas agras, ó o palavreado, né? Janta hidrópicos, rói vísceras magras e dos defuntos novos incha a mão. Então, tudo que acontece com o corpo, né? A pessoa fica inchada, parece que, né, enche de água também. Ah, para ele que a carne podre fica, e no inventário da matéria rica, cabe aos seus filhos a maior porção, né? Então, o verme que vai se multiplicando e multiplicando para devorar aí a carne, né? Então a matéria. Então, né, nada muito simpático, mas fez muito sucesso aí o Augusto dos Anjos. E um último poema dele, agora sim. Vamos morrer reunidos, tamarindo de minha desventura. Tu com o envelhecimento da nervura, eu com o envelhecimento dos tecidos. Ah, esta noite é a noite dos vencidos, né? Somos vencidos na vida. E a podridão, meu velho, é essa futura ultrafatalidade de ossatura a que nos acharemos reduzidos. Então, veja que a temática é a mesma. Vamos nos reduzir a ossos. Não morrerão, porém, tuas sementes, e assim para o futuro, em diferentes florestas, vales, selvas, glebas, trilhos, na multiplicidade dos teus ramos, pelo muito que vida nos amamos, depois da morte ainda teremos filhos. Quer dizer, quais serão os nossos filhos? Né? Aquilo que nasce da terra, a planta, a árvore, é o que sobra. Então, é a matéria que gera a matéria. Portanto, não é uma poesia simbolista, no sentido específico do termo, porque o simbolismo vai trabalhar com a espiritualidade. O Augusto dos Anjos ele é mais materialista, então ele se aproxima bastante do naturalismo nesse sentido. Ao mesmo tempo do parnasianismo, por escrever sonetos, mas se aproxima e se afasta, já que essa poesia, com esse palavreado e essa visão negativa, vai contra a ideia da busca do belo, na busca da beleza que é própria do parnasianismo, ok? Então são dois escritores do pré-modernismo que eu trouxe aqui como uma introdução. Claro que sempre vale a pena aí o aprofundamento sobre esses e outros autores, não só do pré-modernismo, né? De outras escolas também, ok? Então terminamos aqui, deixa aí seu like, pode se inscrever aí também no canal. Grande abraço e até o próximo vídeo.